Olá turma, eu sou Maurício Monteiro, professor de Química de vocês, e dando continuidade à Química Inorgânica, gente, vamos estudar hoje as bases ou hidróxidos. As principais características das bases são as seguintes: tem sabor adstringente. Cuidado, gente, não quer dizer que tem sabor adstringente você vai provar para saber se isso é verdade, né? Porque algumas bases são perigosas, tá? Elas formam também soluções eletrolíticas que conduzem corrente elétrica, vocês lembram disso já. Podem ser tóxicas ou corrosivas, por esse motivo é que a gente não pode estar provando as bases, beleza? E mudam de cor de algumas substâncias. Mas Maurício, então, em resumo, o que é uma base ou hidróxido? De acordo com os estudos de Arrhenius, as bases são classificadas como compostos que sofrem dissociação iônica na água, liberando como único ânion o hidróxido ou oxidrila ou hidroxila, representado aí pelo símbolo OH-, tá? Então, analise aí a simulação. Então, NaOH, quando eu coloco em água, ele sofre aí a dissociação iônica, tá? Formando o nosso OH-. Então, isso classifica a minha base de acordo com Arrhenius. Agora, como a gente pode fazer a formulação das bases, tá? Como a gente vai escrever quimicamente uma base em forma de símbolo. Então, temos aí um esquema muito simples. M com o seu expoente aí positivo, que vai ser o nosso cátion, Y, e o OH-, que vai ser a minha hidroxila, tá? Então, a gente pega o expoente da hidroxila, passa a ser o índice do meu cátion, e o expoente do meu cátion passa a ser o índice da minha hidroxila, tá? Então, um exemplo aqui, eu tenho Ca mais 2 e a hidroxila com o seu expoente -1, né? Sempre vai ser -1. Quando eu faço o cruzamento, nós temos a formação do CaOH2, que vai ser o meu hidróxido de cálcio. A gente vai ver mais na frente a questão de nomenclatura e classificação das bases. Então, hidróxido de cálcio, beleza? O hidróxido de cálcio, gente, vocês conhecem, não é nenhuma novidade. Ele é usado, ele é um pauzinho branco, ele é usado para fazer a pintura de muros, principalmente terreno baldio, né, que a gente chama de caiação, que é o cal que a gente utiliza, que é uma tinta, vamos dizer assim, a gente usa como tinta mais barata, e ainda pode ser usada no tratamento de água nas estações de tratamento. Serve ainda para fazer a correção da acidez do solo lá pelos agricultores, e aí curativos dentários, tá? Você que já fez canal, você que já fez alguma restauração e precisou fazer um curativo, provavelmente o seu dentista utilizou hidróxido de cálcio. Gente, no nosso dia a dia a gente pode encontrar diversas bases, tá? Então, o hidróxido de sódio, NaOH, ele é usado para desentupir ralos da sua pia, por exemplo, tá? E ele, quando colocado em água, ele libera Na+, mais OH-. O hidróxido de magnésio, MgOH2, ele é usado também como antiácido, tá? Então, quem tem problema de azia, utiliza esse antiácido que libera em água Mg2+, mais 2OH-, tá? Temos também o AlOH3, que é o hidróxido de alumínio, também utilizado como antiácido, mas também ele é amplamente usado nas estações de tratamento de água, certo? Vamos classificar as nossas bases primeiramente de acordo com o número de hidroxilas que ela possui na sua fórmula. Então, monobase possui apenas uma hidroxila. Dibase possui duas hidroxilas, tá?
Tribase possui 3 hidroxilas. E tetrabase possui 4 hidroxilas. Dentre as diversas importâncias que as bases possuem em nossa vida, em nosso dia a dia, eu trouxe um aqui que é extremamente nobre, tá? E ecologicamente correto. Então, o NaOH, que é o hidróxido de sódio, quando ele é misturado ao óleo de cozinha usado, ele serve para a produção de sabão ecologicamente correto. Ao invés de você descartar esse óleo usado pela pia da sua casa, poluindo as águas e os solos, você pode armazenar esse material em garrafas PET e destinar para instituições que coletam esse material e fazem a produção de sabão ecologicamente correto, tá? E aí você também evita outras dores de cabeça, né? Além de estar contribuindo para o meio ambiente, você pode evitar a obstrução do esgoto, beleza? Classificação das bases também pode ser feita de acordo com o grau de ionização alfa. Lembrando da fórmula, nós temos que alfa será igual ao número de íons dissociados, que aqui eu chamei de Nd, dividido pelo número de íons dissolvidos, que eu chamei simplesmente de N. Lembrando que o meu alfa ele tem que ser maior que 0% e menor que 100%, beleza? Dessa forma, nós podemos classificar as bases como sendo fortes, tendo o alfa maior que 50%. Quais são essas bases? São as bases formadas por metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. E as bases fracas possuem o alfa menor ou igual a 5%. São bases de metais de transição, metais das famílias 13, 14, 15 e o NH4OH, que é o nosso hidróxido de amônio. E por fim, podemos classificar as nossas bases de acordo com o grau de solubilidade. Então, bases muito solúveis são as bases de hidróxidos de metais alcalinos e o hidróxido de amônio, NH4OH, certo? A exemplo, temos aí o hidróxido de lítio e o hidróxido de sódio. Bases parcialmente solúveis são bases formadas por hidróxidos de metais alcalinos terrosos, como por exemplo o hidróxido de magnésio e o hidróxido de cálcio. E bases praticamente insolúveis são os demais hidróxidos, gente. Por exemplo, nós temos o hidróxido de ferro 2 e o hidróxido de alumínio. Gente, um fortíssimo abraço, até a próxima videoaula, que será de nomenclatura de bases. Tchau, tchau!